Olá, galerinha! Na aula de hoje a gente vai falar sobre a parte 1 do nosso curso de Estereoquímica. Vamos falar sobre enantiômeros. Na aula de hoje eu quero que você saiba o que é um carbono quiral, como que a gente desenha os enantiômeros, que são esses isômeros que nós vamos estudar hoje, e quais as diferentes propriedades que esses enantiômeros possuem. Vamos começar a aula? Bom, vamos lembrar o que são isômeros. Isômeros são compostos que possuem diferentes estruturas moleculares, né? Estruturas diferentes, mas a fórmula molecular é igual. Então, a isomeria, nós vimos já a isomeria constitucional, que são os isômeros também chamados de isômeros planos, que o que acontece com esse tipo de compostos? Eles têm a mesma fórmula, né? E os átomos eles estão conectados de maneira diferente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho carbono, 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 carbono tudo ligado em fila. Aqui eu tenho carbono, carbono, e esse carbono, ao invés de ser ligado aqui, ligou aqui no meio, fazendo uma ramificação. Então, eu conectei os átomos de carbono de forma diferente. Isso é característica de um isômero constitucional. Nesse caso, eu tenho isomeria de cadeia, né? Eu tenho uma cadeia normal, uma ramificada. Aqui, ó, eu tenho isomeria de função, mas essa isomeria de função foi causada porque eu conectei os átomos de forma diferente, CCO, COC. Então, eu tenho aí outro exemplo de isomeria constitucional. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre estereisômeros, ou isômeros espaciais. Nós já vimos os isômeros cis-trans em aulas anteriores, e hoje nós vamos falar sobre na aula de hoje especificamente, sobre os enantiômeros, tá? Qual a característica dele? Perceba que é uma isomeria mais sutil, porque o que acontece aqui? Eu tenho ó, carbono ligado em OH, CH3, CH2, CH3 e hidrogênio. Aqui também o carbono está ligado em OH, CH3, CH2, CH3 e hidrogênio. Mas qual a diferença que essas substâncias apresentam então? Nesse caso, o hidrogênio está para frente e o CH2 e CH3 para trás. Isso aqui é uma representação espacial que vocês vão ter que se acostumar a ver. Então, quando eu tenho isso aqui pintadinho para todo pintadinho assim, significa que aquele átomo está para frente do plano. Quando está todo tracejadinho, significa que está para trás do plano. E quando está assim retinho, significa que está no plano. Mais para frente a gente vai falar sobre desenho de enantiômeros, você vai aprender a fazer isso aqui melhor, ok? Mas então, primeiro, o que é a lição desse momento? Que os estereisômeros, né, que os enantiômeros, no caso que são os estereisômeros que nós vamos estudar, eles apresentam diferença apenas no arranjo espacial. Grupos que antes estavam para frente do plano, agora vão estar para trás, tá? Bom, como eu sei se um composto apresenta isomeria ótica? Isomeria ótica, isomeria espacial, nós vamos falar, tem algumas diferenças, nós vamos falar sobre isso, você vai entender melhor. Como saber se um composto apresenta isomeria ótica? Para ter isomeria ótica, um composto precisa ter um carbono quiral. Nossa, e agora? O que seria um carbono quiral? Carbono quiral é um carbono que tem 4 substituintes diferentes. Então, para achar um carbono quiral, eu preciso, primeiro, um carbono que faça 4 ligações. Depois que essas 4 ligações sejam feitas não com átomos diferentes, mas com grupos diferentes. Então, aqui eu tenho um OH, aqui eu tenho um Cl, um Br e um I. Esses ligantes todos precisam, se eles forem diferentes, eu vou chamar esse carbono aqui de carbono quiral. Perceba nesse exemplo aqui de baixo, onde este carbono está ligado em 2 cloros. Então, esses dois compostos aqui, ó, eles não vão ser isômeros, eles vão ser idênticos, tá? Ele não apresenta carbono quiral, esses compostos, porque eles estão ligados em 2 átomos iguais, certo? Então vamos ver se você agora consegue reconhecer o carbono quiral de um composto, saber se ele tem ou não. Olhe para esses exemplos aqui, dá uma pausa no vídeo, faz isso aí e já vai conferir comigo. E aí, vamos lá? Vamos fazer juntos? Nesse caso aqui, eu tenho este carbono, embora eu estou mostrando só 3, você sabe que numa estrutura bastão eu tenho uma quarta ligação com hidrogênio aqui. Então é como se eu tivesse hidrogênio, que eu não estou mostrando, CH3, esse grupinho aqui que é diferente de OH. Então esse carbono tem os 4 ligantes diferentes, então eu marco ele como sendo um carbono quiral.
Veja que isso não acontece nesse composto, porque esse carbono aqui está ligado em dois grupos iguais, então ele não é quiral. Este também não é, esses não são, então esse composto não tem carbono quiral. Esse composto aqui é um composto aquiral. Será que esse é também? Não, esse composto não é aquiral. Por quê? Porque ele tem aqui um carboninho ligado em CH2CH3 e aqui ele está ligado em CH2OH. Então, este carbono é quiral também, tá? E esse aqui, olha lá, será que carbonila é um carbono quiral? Porque o aluno às vezes fala, tá fazendo 3 ligações, uma com hidrogênio. Não, nesse caso, esse carbono não tá ligado com hidrogênio, porque ele já tá fazendo, ó, 1, 2, 3 e 4 ligações. Então, 2 dessas ligações são com oxigênio. Então, carbono de carbonila nunca será carbono quiral. Lembra dessa dica aí, tá? Agora, esses carbonos aqui, olha só, esses carboninhos aqui ligados ao cloro, esses sim estão com ligantes diferentes. Ele está ligado nessa carboxila, esse está ligado nesse pedaço de cadeia que é diferente desse, em cloro e em hidrogênio, porque aqui falta uma quarta ligação. Aqui é a mesma coisa. Então, esses dois carbonos também são considerados carbonos quirais. Legal? Bom, então agora que você já aprendeu o que é o carbono quiral, vamos falar sobre molécula quiral. Molécula quiral é aquela que apresenta um carbono quiral. Então, essa molécula, por exemplo, que apresenta 4 ligantes diferentes, é considerada uma molécula quiral. Como é que eu faço? Aí, agora é o que eu quero ensinar para vocês. Como que eu faço para saber quem é o enantiômero dela? O enantiômero dela, que é o isômero dela, é a imagem no espelho dela. Então, imagina que eu coloco um espelho aqui. A imagem no espelho dessa molécula, ela vai ser o isômero dela. Como eu sei, como eu faço, tiro a prova disso? Se eu pegar essas moléculas e colocar em uma em cima da outra, elas não vão poder se sobrepor. Então, vamos lá, olha lá, imagina que eu sobrepus essas duas moléculazinhas, dei uma viradinha nela aqui, perceba que uma parte se sobrepõe, outra parte não se sobrepõe. Então, por isso que eu falo que uma molécula quiral não é sobreponível à sua imagem no espelho. A sua imagem no espelho nada mais é do que o seu isômero espacial, do que o seu enantiômero. Olha lá, enantiômeros são imagens especulares não sobreponíveis. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um exemplo, exatamente essa molécula que está sendo mostrada para vocês aí, tá? Eu tenho aqui um composto quiral, né? E eu vou pegar e mostrar aqui para vocês o isômero dela. Então, imagina que eu tenho aqui, vou colocar mais fácil para vocês verem, a imagem especular desse composto aqui, né? Então, tá aqui. O que acontece? Se eu for tentar sobrepor essa molécula, então eu sobreponho aqui a parte azul e a branca, né? Eu percebo que a verde e a vermelha não conseguem se sobrepor. Se eu for tentar sobrepor a verde e a vermelha, eu percebo de cara que a branca e a azul não conseguem se sobrepor. Então, esses compostos são diferentes, eles são isômeros entre si e são chamados de enantiômeros. Então, enantiômeros, imagens especulares não sobreponíveis. Legal? Será que o que aconteceria se o composto fosse aquiral? Se eu fosse tentar sobrepor? Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho um composto aquiral. Se eu fizesse a imagem no espelho dele e fosse tentar sobrepor, essas moléculas iriam se sobrepor. Quer um exemplo? Vou te mostrar. Olha lá. Agora, aqui eu tenho um composto aquiral. Então, perceba que ele tem esses dois grupinhos iguais. Vou pegar o espelho dele. Então, a imagem especular dele é essa daqui, né? E agora eu vou tentar sobrepor. Quando eu coloco essas moléculas aqui em contato, é só dar uma viradinha de levezinho, e aí essas moléculas ficam todos os átomos equivalentes, tá? Então, esse composto aqui, se eu consigo sobrepor, quer dizer que eles não são mais isômeros entre si. Esses compostos aqui, eles são idênticos. Outra coisa importante para vocês é saber desenhar esses enantiômeros. Então,
desenhar... Geralmente, como que a gente desenha uma molécula quiral, tá? Uma molécula no espaço. Eu pego uma molécula aqui, por exemplo, eu posso desenhar 2 grupos para frente e 2 para trás, ou o que eu sugiro para vocês começarem desenhando é desenhar aí duas moléculas no plano, dois átomos no plano, um para frente e um para trás do plano. O que eu tô querendo dizer? Olha aqui, ó. Imagina que essa folha é meu plano, tá? Então você tá vendo aqui no plano que o átomo vermelho e o átomo azul estão no plano. Para frente dessa folha está o verde e para trás da folha está o branco. Então é como se eu tivesse que desenhar isso e isso com aquela linhazinha reta que eu falei para vocês. Esse verdinho eu tenho que desenhar pintadinho e esse branco desenhar tracejado para representar ali para trás. Vamos fazer um desenho aqui, ó, vamos pegar esse desenho aqui que tem uma molécula um pouquinho mais complexa se a gente tivesse que desenhar ela. Perceba que eu posso falar. Vamos entender primeiro o que significa tudo isso aqui, né? Ó, os pretinhos são carbonos, o vermelhinho é o oxigênio e os branquinhos são hidrogênios. Então, eu tenho a molécula aqui do 2-butanol, né? Vamos imaginar que eu coloque todos esses carbonos pretinhos aqui no plano. O que acontece? Eu vou olhar, eu vou desenhar o átomo quiral, que é esse que tem os 4 ligantes diferentes. Então, ele tem a cadeia no plano, olha lá, a cadeinha no plano, né? Perceba que nesse desenho o OH está para frente, então eu vou fazer ele pintadinho para frente. E esse hidrogeninho aqui, ó, ligado no carbono quiral, que é esse, eu desenhei para trás, então eu fiz ele tracejado. Legal? Quando eu for fazer o enantiômero dele, que é o que está no desenho aqui, eu nem preciso olhar lá. Eu posso imaginar um espelho aqui e fazer desenho. Imagina como você desenharia a imagem dessa molécula no espelho. Olha lá, é o reflexo dela. Todo mundo que está para frente continua para frente, todo mundo está para trás continua para trás, todo mundo está no plano continua no plano. Esse é um jeito de desenhar o enantiômero da molécula. Tem um outro jeito que as pessoas consideram mais fácil, que é, imagina que eu tenho a molécula aqui, eu vou desenhar ela exatamente igual, nas mesmas posições aí, né, do mesmo jeito, só que eu vou inverter quem tá para frente e quem tá para trás. Ao fazer isso, eu vou estar desenhando o enantiômero também. Vou mostrar para vocês, não sei se vocês lembram, né? Mas isso é verdade. Quando eu tô com as duas moléculas que eu mostrei para vocês aqui do enantiômero, né? Então, se eu mantenho os átomos iguais aqui, olha só, para eu desenhar se esses dois estão do mesmo jeitinho, né, o verde e o branco, perceba que na molécula de baixo, se o vermelho está para frente, no enantiômero ele vem para trás. Se em uma molécula o azul está para frente, na outra o azul está para trás. Então, eles são enantiômeros. A diferença é quem está para frente e quem está para trás. Então, esse aqui é um outro jeito de eu desenhar o enantiômero também. Legal? Bom, pessoal, agora vamos falar em que impacta. Para que eu estudo os enantiômeros? Os enantiômeros costumam apresentar diferentes ações biológicas, farmacológicas. Olha esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, do S-limoneno e R-limoneno. Quem é esse RS? Perceba que assim como os isômeros a gente tinha EZ, para isomeria geométrica, os isômeros espaciais, os isômeros óticos, eles vão levar essas letrinhas RS, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, tá? Mas vamos falar sobre os enantiômeros. Perceba que enantiômeros, eles são imagem especular um do outro. Olha o carbono quiral aqui, olha essa imagem especular. Então, um dos isômeros, o isômero S do limoneno, ele apresenta cheiro de limão, odor de limão. Já o isômero dele, R, o seu enantiômero apresenta odor de laranja. Então, olha só que só o fato de mudar a ordem desse grupo faz com que eles tenham propriedades, nesse caso, odor diferente. Eu tenho outros casos bem mais sérios, tá? Não só odor. Quando eu falo, por exemplo, é bem importante quando eu falo de ação farmacológica. Então, o que acontece? Por que será que os compostos, os enantiômeros, os isômeros óticos, eles têm atividade farmacológica diferente? Imagina como age um fármaco no nosso organismo, né? Imagina que eu tô com uma doença e a doença é essa aqui. Vamos lá, vou mostrar isso aqui para vocês. Imagina que a doença seja essa, tá? E aí eu vou comprar o remédio e para a minha doença passar, eu vou ter que encaixar aqui. Esse remédio vai ter que ter uma ação nessa substância do meu organismo. Aí eu pego aqui os meus 2 isômeros óticos, tá?
eu vou pegar um deles, vou sortear. Peguei um aqui e quero ver se esse isômero vai ter uma ação no meu organismo. Então, para ação eu vou ter que ter um encaixe perfeito aqui. Então, eu vou lá, vou ajustar o verdinho lá em cima, o verdinho lá em cima, o vermelho aqui e o azul. Pronto, tive o encaixe, tive uma ação farmacológica. Muito bem. Será que o isômero dele teria essa mesma ação neste caso? Então, pegar o outro isômero e mostrar aqui para vocês. Quando eu encaixo o verde e o azul, eu não consigo encaixar o vermelho, tá? Quando eu encaixo o vermelho e o azul, eu não consigo encaixar o verde. Então, o que eu posso dizer disso? Isso quer dizer que um isômero, aquele que deu encaixe, teria ação farmacológica e o segundo não teria. Então, por isso que às vezes uns isômeros têm ação, outro não. Agora, qual é o maior problema? O maior problema é quando este outro isômero, além dele não ter uma ação, ou ele tem ação, mas ele tem uma ação adversa no meu organismo, né? Ele pode ter um encaixe para acelerar um efeito adverso mesmo. Vamos ver um exemplo prático disso, ó. Essa substância, ela é chamada de talidomida. Talidomida foi um marco na indústria farmacêutica, porque o que aconteceu? A talidomida, ela foi administrada para mulheres grávidas que tinham enjoo. Algumas mulheres que tomavam talidomida não tinham mais enjoo, ela era receitada para isso. Mas começaram a perceber que mulheres que consumiram talidomida, elas nasceram com os bebês com problema, tiveram má formação fetal. Porque depois de muito estudo descobriram que um dos isômeros, ele tirava mesmo o enjoo de mulheres grávidas, mas o outro isômero, ele era teratogênico, ele era responsável pela má formação fetal. Então perceba que eles são isômeros mesmo, olha o caso do espelhinho aqui. Então, aí vem algumas perguntas, tem algumas coisas para a gente conversar. Será que eu posso separar os isômeros? Bom, sim, é possível separar os isômeros. Eu tenho técnicas para isso, como cromatografia quiral e tal. Posso. Mas no caso da talidomida, não é possível fazer isso. Porque eu posso separar, mas em determinados pHs fisiológicos foi se comprovado que uma das talidomida ela se transforma na outra, ela se interconverte na outra. Então, mesmo que eu tenha a administração de um só, eu vou ter a transformação e vou ter esse composto que causa uma formação fetal aí também. Então, esse remédio não pode ser administrado em mulheres grávidas. Em muito tempo se suspendeu o uso da talidomida, né? Mas estudos vêm sendo feitos que a talidomida ela é muito útil na cura de outras doenças, como lepra, por exemplo, mieloma e alguns outros tipos de câncer. Elas podem ser administrados em homens, né, sem problemas, e também tem um tratamento aí para mulher, desde que tenha um controle para que essa mulher não fique grávida. Tanto que a Anvisa, né, ela, para a embalagem do medicamento, ela é obrigatória a vir com essa imagem de uma criancinha aí com a má formação, né, para alertar para o grande problema que tem o consumo de mulheres gestantes dessa talidomida, ok? Quem quiser saber mais sobre isso, pessoal, eu deixei aqui o link para vocês, dessa reportagem publicada aí pela Unicamp, muito, muito legal sobre toda essa história aí da talidomida. Bom, você já viu então que é muito importante diferenciar os isômeros, eles têm ações muito diferentes, essas diferenças estruturais são sutis, mas é possível de diferenciar, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre como dar o nome RS, o que é essa atividade ótica que eu tanto falo, diferenciar de estrógeno e levógiro e falar um pouquinho sobre mistura racêmica. Te espero lá.